E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma resolução de uma questão do Enem do ano passado. Hoje nós vamos falar da questão que envolve combinatória, tá certo? Então já sabe, pega seu cafezinho e vamos lá. Pessoal, hoje nós vamos falar da questão 139 e nela diz o seguinte: um hospital tem 7 médicos cardiologistas e 6 médicos neurologistas em seu quadro de funcionários. Para executar uma determinada atividade, a direção desse hospital formará uma equipe com 5 médicos, sendo pelo menos, grava isso, tá? Pelo menos 3 cardiologistas. A expressão numérica que representa o número máximo de maneiras distintas de formar essa equipe é: pessoal, eu amo combinatória. Por que eu amo? Porque eu acho que é um assunto maravilhoso, onde você precisa muito ter uma interpretação boa para poder resolver, tá certo? Principalmente se for uma questão de Enem. Vamos nos ater então às informações que estão aqui na questão. Primeiro ele começa dizendo que você tem à sua disposição 7 cardiologistas e 6 neuros. Então, para ficar melhor, vamos colocar aqui ao lado. Então, ó, cardio. Deixa eu diminuir aqui o tamanho. Cardio. Eu tenho 7 cardios, ótimo. E eu tenho 6 neuros. Beleza, à minha disposição eu tenho isso. Agora vamos pensar aqui. Outra coisa que foi importantíssima que foi dita ali é que, para uma determinada atividade, a equipe precisa ter 5 médicos. Então vamos colocar aqui, ó, que a equipe ela vai ser constituída de 5 médicos. Só que ele te dá uma informação muito importante, que essa equipe ela tem que conter pelo menos, ao menos, 3 cardiologistas. Então, ó, ao menos 3 cardios. Pronto. E aí ele pergunta, de quantas maneiras eu posso montar essa equipe? Vamos lá, agora eu vou afastar para cá, tirar um pouquinho do zoom, e aí vou até mudar e tirar minha cara dali, só para dar um espaço melhor. Meu povo, pensa comigo o seguinte, quando ele pega e fala para você que você pode e vai ter à sua disposição pelo menos 3 cardios, você tem algumas opções de montar essa equipe, certo? A opção 1, essa fonte está muito grande, gente, desculpa, pera aí, deixa eu diminuir isso daqui. Vou colocar aqui, pronto, opção 1 é você contar com 3 cardios, e se você vai contar com 3 cardios, obviamente, para complementar essa equipe, você vai precisar de 2 neuros. Só que existe uma outra opção, que é a opção 2, onde você vai contar com 4 cardios e 1 neuro. E por fim, você ainda tem mais uma possibilidade, que é a opção 3, que é você ter na sua equipe 5 cardios e, por conta disso, nenhum neuro, tá? Coloquei 0 aqui só para vocês entenderem mais à frente. Agora que está o pulo do gato, gente. Em questão de análise combinatória, você precisa ter o domínio da questão. Você precisa entender como trabalhar ela. Por que eu estou falando isso? Olha só a sutileza. Você concorda comigo que você pode escolher a opção 1, ou você pode escolher a opção 2, ou você pode escolher a opção 3, certo? Então eu vou colocar um ou aqui. Ou. Então você tem que escolher ou uma, ou outra, ou outra. Tá. Agora veja também que você pode fazer o seguinte. Na opção 1, caso você a escolha, você contará com 3 cardiologistas e 2 neuros. Se você escolher a opção 2, você contará com 4 cardiologistas e 1 neuro. Se você escolher a opção 3, você vai contar com 5 cardiologistas e 0 neurologistas.
Por que eu estou falando isso? Porque você precisa se lembrar que quando você trabalha com ou, você deve somar, e quando você trabalha com o e, você tem que multiplicar. Olha que interessante, a gente já está destrinchando a questão, só que realmente, para a gente poder explicá-la de modo correto, passo a passo, esmiuçada, leva um pouco de tempo, tá? Então vamos lá. Já entendemos que existe uma opção onde eu vou contar com 3 cardios e 2 neuros, uma outra opção onde eu vou ter 4 cardios e 1 neuro, e a terceira opção e a última, onde eu vou ter 5 cardiologistas e nenhum neuro. Tá. Dito isso, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que pensar qual é o tipo de elemento da contagem que eu vou utilizar. Eu vou utilizar arranjo? Eu vou utilizar combinação? Ou eu vou utilizar permutação? A pergunta é essa, tá? Para você resolver essa questão, você precisa saber qual deles que tu vai utilizar. Agora pensa comigo, gente. Eu tenho que lembrar que lá na análise combinatória existem contagens que eu faço onde a ordem importa e contagens onde a ordem não importa. Qual delas a ordem não importa? Combinação. E como assim a ordem não importa? Pensa comigo, pessoal, que nessa equipe que eu vou montar, tem o André à minha disposição, tá? André, Pedro, Joana e Carlos. Só como exemplo, tá? Isso daqui não é da questão. Vamos dizer que eu tenho à minha disposição essas 4 pessoas para montar uma equipe de 3 pessoas. E aí vamos dizer que eu escolha na ordem André, depois eu escolho Pedro e depois eu escolho Joana. Agora pensa comigo. Vamos dizer que ao invés de escolher nessa ordem que eu fiz agora, eu escolhi primeiro Pedro, depois André e depois Joana. Pessoal, deixa eu afastar aqui um pouquinho. Fala para mim se não é exatamente a mesma equipe. A ordem de escolha mudou. Os integrantes mudaram? Não. Então, nesse caso, a ordem não vai importar, tá certo? E por que eu estou relembrando isso com vocês? Porque a nossa questão aqui do Enem que nós estamos trabalhando é uma questão de combinação. Ora, independente da ordem que eu selecionar os candidatos, os médicos, a equipe será formada do mesmo jeito. Então agora eu já sei que eu vou me fazer utilizar de combinação e para isso eu preciso lembrar como é que eu faço a combinação. A combinação ela é feita por N elementos tomados P a P. E o que isso quer dizer? Que você vai ter que lembrar como é feita essa conta. N fatorial dividido por P fatorial, multiplicado pela diferença de N, P fatorial. Essa daqui é a relação que nós vamos utilizar para a combinação, tudo bem? Onde N é o total de elementos disponíveis e P é a quantidade de pessoas, de elementos que eu vou utilizar nessa contagem, certo? Então vamos lá, vamos entender. Vamos analisar a primeira opção. Eu vou ter 3 cardios e 2 neuros. Gente, olha só. Aqui é muito importante que você tenha em mente o que você vai fazer. Vou tirar aqui um pouquinho do zoom para vocês prestarem atenção. Meu povo, vou escrever aqui opção 1. Na opção 1, pessoal, eu terei que escolher 3 cardios dentre um total de 7. Então eu posso fazer combinação de 7 elementos tomados 3 a 3. Tá? Deixa eu tirar aqui. Prontinho. E eu estou escolhendo cardio. Agora eu também preciso escolher neuro. Então, E multiplicação. De quê?
Combinação, 6 neuros à minha disposição, onde eu vou ter que escolher somente 2. Isso é para a primeira opção, concorda? Só que também existe a segunda opção, opção 2, onde eu vou ter a combinação de 7 cardiologistas e eu vou ter que escolher 4 deles. Pronto. E eu também terei que escolher os neuros. No caso, um neurologista. Então, combinação de 6 neuros tomados 1 a 1. E, por fim, eu terei o quê? A terceira opção. Deixa eu só afastar aqui para dar espaço. A opção 3. Que eu vou escolher 5 cardios e nenhum neuro. Ou seja, combinação de 7 cardiologistas tomados 5 a 5 e combinação de 6 neurologistas tomados 0 a 0. Bom, tá, e o que eu vou fazer agora? Lembra comigo, gente, que eu posso escolher a opção 1, 2 ou 3? Então, mais. Se você analisar o que nós acabamos de escrever, a gente já consegue excluir algumas opções ali das alternativas. Ó, vamos analisar. Opção A, não faz nem sentido, descarta, né? Opção B, poxa, eu tenho 3 opções aqui. Alternativa B, eu tenho 3 opções aqui. Só que na alternativa B eu só tenho 2, né? Ó, descarta. Ah, mas aí eu posso então analisar a alternativa C, onde eu tenho ali 3 contas, né? Só que você vai perceber que na alternativa C, ele não está analisando separadamente a escolha de cardiologistas e neurologistas. Então, não posso escolhê-la. Fica sobrando apenas a alternativa D e a alternativa E. Como é que então eu vou colocar essa expressão agora? Bom, vamos lá? Vamos trazer isso daqui que eu escrevi, que eu estou escrevendo, para a forma que está ali a nossa relação, tá certo? N fatorial sobre o quê? P fatorial, que multiplica N menos P fatorial. Vamos lá, gente. Eu vou colocar aqui, então, que eu terei 7 fatorial dividido por quanto? Por 3 fatorial, e a diferença de 7 menos 3 fatorial. Multiplicado por quanto? Por 6 fatorial, dividido por 2 fatorial, e multiplicado pela diferença, né, de 6 menos 2 fatorial. Somado com o quê? Com a próxima opção. 7 fatorial, 4 fatorial, 7 menos 4 fatorial. Multiplicado com o quê? 6 fatorial, 1 fatorial, 6 menos 1 fatorial. Somado com o quê? 7 fatorial, 5 fatorial, 7 menos 5 fatorial. E na última coisa, eu terei 6 fatorial, 0 fatorial, 6 menos 0 fatorial. Analisa o que eu acabei de escrever aqui e compara um pouquinho com o que nós temos aqui. Tá parecido, concorda? Tá um pouquinho parecido. Só que existem aqui algumas diferenças. Gente, olha aqui. Aqui eu tenho mais e aqui eu tenho vezes. Pessoal, qual das alternativas então é a que se encaixa melhor? Pelo amor de Deus, a alternativa é, tá certo? Eu posso parar por aqui, beleza? Então, finalizada a questão, quero lhe agradecer. Muito obrigado por você ter ficado até aqui. Questão maravilhosa, questão de análise combinatória. E o Enem todo ano vai colocar uma questão que envolva análise combinatória, tá certo? Muito obrigado, fica com Deus e até a próxima.